Pastor Célio, mais uma vez com vocês, aqui no Toque da Bíblia, canal ICE. E hoje eu quero dividir com vocês o tema que traz muitas discussões, muitos debates. E hoje eu quero dividir ele com vocês. Nós vamos falar sobre a realidade do dízimo. Porém, está aí o vermelho aí, inscreva-se no nosso canal, acompanhe. Tem muitos temas bacanas aí para a gente difundir, discutir, e vai ser muito bacana você estar conosco, tá bom? Vamos lá, vamos ao tema, a realidade do dízimo. Como hoje eu vejo, segundo a Bíblia, o que fala do dízimo. Muitas pessoas, eles falam que o dízimo ele é unicamente do Antigo Testamento, com relação ao que fala Malaquias 3:10. E nesse vídeo eu não vou falar de Malaquias 3:10. Eu tenho uma visão com relação da realidade do que significa o dízimo segundo o que a Bíblia fala. E é sobre o que a Bíblia fala que eu vou falar hoje. Eu não sou como pastor de igreja, eu não trabalho muito Malaquias 3:10. É muito raro eu falar de Malaquias 3:10. Simplesmente porque eu creio que o dízimo ele é algo diferente daquilo que você imagina que seja. Eu tenho a certeza que com esse vídeo muita coisa vai esclarecer na sua mente. Primeiro eu quero te falar do dízimo dado por Abraão, que está contido em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando ele vai diante de Melquisedeque depois da guerra, que ele venceu, ele ganha aquela guerra e traz o seu despojo todo aos pés de Melquisedeque e ali dá o dízimo. O capítulo 14 de Gênesis, versículo 20 diz: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Melquisedeque, adorando a Deus, mostrou tudo que Abraão havia feito. Então, o que se entende disso e o que se entende nessa atitude de Abraão? Ali já se inicia a verdade, a realidade do que é o dízimo. O dízimo, ele é o fruto do culto verdadeiro a Deus. Dízimo é um culto aonde que você dá o que é de você próprio. O que isso significa? Abraão estava feliz da guerra. Abraão estava feliz da conquista. Abraão estava satisfeito com aquilo que ele conquistou. E quando ele estava feliz, ele falou: quero dividir o meu culto de alegria a Deus. E ele pega o dízimo da sua conquista e leva ao pé do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote adora a Deus junto com ele. O que significa isso? Abraão tirou aquilo que era dele, que ele ganhou, que ele venceu, e cultuou a Deus. Ele fez o culto a Deus. Jacó, ele segue esse conceito quando em Gênesis 28, 20 e 22, ele faz uma oração a Deus, e nessa oração ele faz tipo um pacto, ele faz tipo um juramento, porque ele estava colocando aquilo dentro do seu culto, dentro da sua adoração. Ele diz: e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele estava falando: olha, eu vou te cultuar com o dízimo. O que eu receber, o que eu ganhar, o que eu vencer, eu vou cultuar a ti com o dízimo. Quando a mulher samaritana estava diante de Jesus, e ela falava que os pais adoravam no monte, aquela situação do capítulo 4 de João que você já conhece, Jesus fala para ela algo que é fantástico. Não importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Isso é o significado real de um verdadeiro culto, um culto verdadeiro, um culto fiel. Mas por que entrelaçar esse versículo com relação ao dízimo? Simplesmente pelo fato que quando você cultua a Deus com aquilo que é teu, com aquilo que realmente te pertence, algo diferente acontece na atmosfera da sua fé. Exemplo,
quando a gente está no mecanismo do culto, andando, prestando culto, adorando, cantando, louvando, a gente não falta, a gente está sempre pronto, todos os cultos presentes, a gente está dando aquilo que é nosso no tempo e assim sucessivamente. Quando se fala de dízimo, aí ele mexe com você, ele mexe com o que está por dentro do seu consciente, ele vai mexer com a estrutura daquilo que está ao seu redor. Então você tirar aquilo que é teu, aquilo que você ganhou, aquilo que você conquistou, aquilo que você tem e fazer como prova de fé, prova de culto. Isso sim é o tratado que foi falado por Jesus, espírito e em verdade. Por quê? Porque você está dando ao Senhor. Mas o que Jesus falava nisso? Como Jesus agiu com esse respeito? Jesus no capítulo 5, versículo 17 e 18, ele fala da seguinte forma com relação a isso. Ele diz, não cuideis que vim destruir a lei e aos profetas. Não vim abrogá-la, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando Jesus estava falando isso, ele estava automaticamente falando do tratado da lei. Isso ele está tirando todo a sua responsabilidade que é jogada sobre ele, que ele apagou, que ele extinguiu, que ele tirou a lei de ação. A lei, ela é a verdade que nos faz ser conduzida aos nossos erros, aos nossos defeitos. E ela é o nosso espelho de visão com relação a isso. Mas o que me chama a atenção com relação a essa lei é quando chega em Mateus capítulo 8, versículo 4, ele fala justamente para aqueles que exigiam o cumprimento dessa lei. É quando ele fala, e disse-lhe então Jesus, olha, não diga a alguém mais, vai, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunha. Ele cura uma pessoa. Quando ele cura essa pessoa, ele falou, olha, você não vai falar a ninguém. Você vai lá pegar a tua oferta, assim como diz Moisés na lei, e vai lá e entrega ao sacerdote. Jesus, ele tinha recebido o milagre dele, ele tinha recebido a bênção dele, ele tinha recebido uma conquista muito grande. Jesus lembra ele que existia uma lei, e essa lei, ele estava mostrando aquilo a ele para que ele fosse lá e levasse a oferta, que ele se mostrasse a oferta ao sumo sacerdote. E a mesma coisa ele fala justamente sobre os escribas e os fariseus. Veja só o que ele fala em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do cedro e do cominho, e desprezai mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, o dízimo, e não omitir aquelas. O que ele estava falando? Além de nós fazermos tudo isso que nós fazemos hoje, que nós cumprimos hoje, que nós damos hoje, o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que nós expressamos, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós vivemos, nós não podemos esquecer principalmente daquilo que os fariseus, eles faziam, os escribas, eles faziam, mas eles achavam que fazendo o dízimo, eles estavam nisso, dessas coisas todas. E Jesus estava dizendo diretamente para eles, olha, você tem que fazer, além de dizimar, além de dar todo o dízimo de tudo aquilo que vocês recebem, vocês têm que praticar misericórdia, vocês têm que praticar o juízo, vocês têm que fazer uso da vossa fé. Jesus, ele estava sendo direto com relação justamente a esse momento de cultuar o Senhor, que ele deveria cultuar com alegria. E quando a gente cultua, ele faz isso com alegria, com fé. Nós estamos mostrando que, falando para Deus, que nós estamos tirando de dentro de nós
todo orgulho, todo ego, tudo aquilo que nos prende ao materialismo, isso com um ato de fé, nós estamos cultuando a Ele com aquilo que é e aquilo que nos prende. Muitas pessoas falam que Jesus foi muito pesado com aquele jovem rico, que falou, olha, vai lá, vende tudo que tens e siga-me. Por que Jesus falou aquilo? Jesus falou aquilo porque sabia que aquele moço estava preso à sua riqueza, preso aos seus ganhos, preso às suas conquistas. E é isso que muitas vezes as pessoas que se omitem e tentam argumentar o dízimo, tentar tirar algo que tira a fidelidade, o descrédito ao dízimo, eles tentam fazer isso não é por causa dos que estão ao redor, não é por causa disso, mas é simplesmente pelo fato daquilo que eles têm por dentro. Eles não conseguem se libertar daquilo que está dentro deles. E é esse culto fantástico de fé que faz com que o Evangelho percorra o mundo, que o Evangelho tenha continuidade, que o Evangelho não pare, que você possa ter uma igreja firme, forte, estruturada, mediante aquilo que você dá, mediante aquilo que você oferta, mediante aquilo que você presta como culto. Quando nós falamos disso, nós vamos seguindo da seguinte forma: Jesus, com esse ensinamento, ele passa isso aos apóstolos. Paulo, apóstolo, dá continuidade até Barnabé ter a visão de que a igreja precisava montar uma estrutura para enviar missionários e assessoramentos. Todo mundo sabe a atitude que Barnabé tomou, e eu não vou me atentar a esse período, eu quero pular lá para 1 Coríntios capítulo 16 e o versículo 1, quando Paulo, ele aconselhando a igreja de Corinto, ele fala, olha, no demais, irmãos, com relação às ofertas que vós tirais, fazei tudo conforme eu ordenei à igreja da Galácia. Ou seja, ele está falando, fazei a oferta conforme foi ordenado, conforme foi mostrado, dizimai, traz ao tesouro para que haja sustento na casa do Senhor. E ele fala isso de maneira bem clara com relação a isso, quando ele chega em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que ele fala onde todos pregam sobre isso, quando ele diz que cada um contribua conforme o teu coração, não por necessidade. Olha que coisa tremenda, não por necessidade. Ele está dizendo, por culto, porque Deus, olha que fantástico, porque Deus se agrada daqueles que dão com alegria. O que Paulo estava falando? Paulo estava dizendo que Deus se agrada do seu culto, do culto que você presta, que é seu. Você tira aquilo que te prende e você consegue cultuar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. O que eu posso te aconselhar com relação a isso? Agora entra um conselho pastoral. O que eu posso te dizer tente a isso? Continue fiel à palavra do Senhor. Muitos tentam distorcê-la. Muitos vão tentar fazer com que o dízimo e a oferta seja uma obrigação. Não é uma obrigação tua, é um culto, onde você oferece o culto em espírito e em verdade. Dê com alegria, dê com satisfação, porque é um culto que você está oferecendo ao Senhor, que é seu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.